This call is now being recorded. Aí, turma, bom, boa tarde, né, primeiro. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, e aí, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, vocês podem abrir o microfone, falar, tá bom? Acrescentar também qualquer informação que vocês queiram. E também vou ficar olhando aqui o chat pelo meu celular, tá? Qualquer coisa que vocês preferirem também escrever, eu tô olhando aqui. Bom, nós vamos falar de vários assuntos diferentes, né, que se complementam nessa linha que a gente vai se aproximando um pouco mais de falar do projeto acústico. A gente ainda tem algumas informações importantes para entender dentro da acústica. E vamos começar falando, então, nessa aula dos campos sonoros, tá? O que são os campos sonoros? Então, são fundamentos importantes para a gente entender, principalmente porque, dependendo do tipo de avaliação, informação que a gente precisa saber, a gente vai entender que existem dois campos principais, e alguns testes ou materiais, eles foram feitos em um tipo de campo ou em outro, tá? De uma forma geral, esses dois campos que a gente estuda, né, que são idealizados, na verdade, dentro da acústica, são o campo livre e o campo difuso, tá? Então, esses dois campos básicos servem como uma premissa para cálculo de muitas teorias. Então, é importante a gente saber o que difere um tipo de campo do outro. Campo livre, né, na verdade, ele é um campo que é idealizado, ele não existe de fato, mas ele ocorre quando a onda sonora se propaga em um ambiente em que não há nenhum obstáculo à sua volta. Tá? Então, quando as ondas sonoras sempre se propagam a partir da fonte, saindo dela, e durante essa propagação não vai encontrar nenhum obstáculo para refletir, a gente vai entender como é que funciona, ou para ser absorvida, tá? Então, não importa aqui também se a onda sonora é plana, esférica, ou de qualquer outro formato. O importante é só isso, de que a onda sonora não vai encontrar nenhum obstáculo no seu entorno. Então, aqui mostrando, né, nessas figuras, na nossa vida, né, o que a gente consegue encontrar mais próximo desse campo livre é um ambiente aberto, tá? Então, aqui mostrando como se fosse o caso de uma aeronave, que quando está sobrevoando, emite sons a longas distâncias e praticamente não encontra obstáculos ao seu redor, né? Praticamente, porque existem alguns obstáculos, mas de uma forma geral, existem muito poucos. Então, campo que mais se aproxima do campo livre idealizado. Outra situação que se aproxima um pouco mais, na verdade, são os ambientes abertos, os ambientes urbanos, porque eles têm menos obstáculos do que os ambientes fechados construídos. Mas existem, né? A gente tem edifícios, árvores, diversos elementos construídos, pessoas, enfim. Mas quando a gente estuda, por exemplo, o ruído de tráfego, as aplicações que a gente faz são da teoria do campo livre, tá? Então, aqui, né, isso aqui seria uma aproximação mais ideal, sem obstáculos, mas na nossa prática o que a gente tem é esse tipo de situação aqui. E para facilitar os estudos, quando são feitos testes, né, de materiais em laboratório, esse tipo de simulação, testes, enfim, são feitas em uma sala específica que se chama câmara anecoica. Está escrito errado aqui, câmara anecoica. Vou até corrigir. Nesse tipo de sala, as paredes, o piso, o teto, são todas revestidas por uma camada bem grossa de materiais que são altamente absorvedores acústicos, que fazem com que o som incidente
nelas, nessa superfície, seja praticamente todo absorvido. Né? Então, isso quer dizer que não há uma reflexão significativa do som nas suas envoltórias, simulando muito bem um campo livre. Tá? Então, essa é uma sala muito importante no campo da acústica, a câmara anecoica, porque nela a gente consegue praticar simulações e experimentos de como se fossem medições realizadas em um campo livre. Tá? Então, o que acontece, né, aqui? Qualquer emissão sonora é praticamente toda absorvida por essas placas que estão nas paredes, no piso e no teto. Existem alguns lugares, algumas universidades que têm laboratórios com esse tipo de sala, tá? O laboratório da UFSC, por exemplo, na parte de engenharia mecânica deles, eles têm um laboratório que é uma câmara, se eu não me engano, acho que não chega a ser anecoica, é uma câmara semi-anecoica, que chega muito próximo de uma absorção total, mas não chega a ser uma absorção total, tá? E aí nós temos, diferentemente, né, o campo difuso, que é conhecido como campo reverberante também. O que é reverberante? A reverberação é um conceito muito importante na acústica, que a gente vai estudar muito quando for fazer cálculo, que está associado ao som incidir numa superfície e ser refletido inúmeras vezes, tá? Então, o som ele fica ali dentro por um tempo maior, fica refletindo nas superfícies e ele dura mais tempo ali dentro. Né? Então, é basicamente o contrário do conceito que a gente tem de campo livre. Em um campo difuso, idealizado, a gente tem uma sala que é fechada, com um campo sonoro que deveria ser, né, uniforme, idealizado, ou seja, com a mesma pressão sonora em cada um de seus pontos. Um campo difuso ideal é caracterizado por ter muitas reflexões em todas as superfícies da sala, e a probabilidade do som incidir em um ponto é a mesma para todas as direções. Né? Então, totalmente idealizado. Isso quer dizer também que o fluxo de energia sonoro é o mesmo em todas as direções. Isso não é o que acontece, né? Porque na realidade a gente tem uma diferença, a gente tem materiais diferentes na vida real, compostos na parede diferente, no teto diferente, nas cadeiras diferentes, né? Mas, resumidamente, praticamente o oposto do campo livre, em que não há nenhuma reflexão, no caso do campo livre, aqui existem reflexões vindo uniformemente de todas as direções. Então, na vida real, né, os ambientes costumam possuir muitas reflexões, porém não possuem um campo sonoro uniforme, muito devido ao seu formato e uma distribuição de materiais irregulares. Então, essa reflexão é uma reflexão não uniforme. O tipo de ambiente que mais se aproxima de um campo difuso ideal é um ambiente chamado de câmara reverberante. Né? Então, também é um ambiente que é construído normalmente em laboratórios para se fazer estudos específicos de acústica. E nesse ambiente se tem paredes, superfícies de piso e teto que são altamente reflexivos, tá? Então, nesse caso, são acrescentados no volume elementos que são suspensos, chamados de difusores, que ajudam a difusão sonora no ambiente. É um tipo de material que a gente vai ver também que se trabalha dentro dos projetos acústicos. A onda sonora vai incidir ali, e por ele ter uma característica um pouco mais porosa, né, um tipo bem específico, mais geométrico, essa onda ela vai refletir ali de diversas formas e vai ser distribuída de uma forma mais uniforme. Esse campo é muito importante no ramo de acústica de salas, tá? Pois apesar das salas comuns não serem difusas, é uma aproximação para os cálculos que a gente faz, e normalmente é onde são feitos os cálculos e experimentos,
testes de materiais. Vocês vão ver que os materiais específicos de acústica possuem laudos, e esses laudos eles são feitos dentro desse tipo de câmara. Campos não difusos, né? Então, apesar de existirem idealmente esses dois campos, bem conhecidos na acústica, o livre e o difuso, a maior parte dos campos na vida real não são nenhum nem outro, né? Mas sim o que a gente chama de campos não difusos. Os campos não difusos ocorrem em situações típicas de ambientes ao nosso redor, em que temos muitas superfícies refletoras em uma sala, porém, elas não são distribuídas de tal forma que gera um campo uniforme. Então, a gente tem muitas superfícies refletoras. Então, até aqui mostrando, né? É muito comum haver, por exemplo, também paralelismo. Esse tipo de sala geralmente é um fluxo de energia mais forte em determinadas direções. Paralelismo, que eu disse, é quando tem, então, essas paredes paralelas que vão fazer com que o fluxo de energia sonora aconteça principalmente nesses sentidos, entre essas superfícies paralelas, né? Então, vai ocorrer, por exemplo, na nossa sala de aula, em escritórios, na sala da nossa casa, né? Praticamente todos os ambientes do nosso cotidiano. Vocês vão ver que, geometricamente falando, a gente vai ver que não é o mais interessante a gente ter essas paredes paralelas, justamente porque elas geram uma concentração ali de energia sonora, e muitas vezes esse não é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo vai ser difundir mais. Porém, o campo não difuso é mais imprevisível e difícil de incorporar nos cálculos. Então, a gente acaba fazendo aproximações, né? Os cálculos, em geral, as fórmulas, elas são criadas se aproximando de campos difusos ou de campos livres. E aí a gente costuma aplicar as fórmulas e testes de campos difusos para os ambientes fechados e de campo aéreo, né, que são utilizados em campos aéreos para aqueles ambientes abertos, como, por exemplo, áreas urbanas. Aí a gente tem toda uma área da acústica que estuda essa parte de ruído de tráfego, né, de tráfego de veículos terrestres, de tráfego de veículos aéreos. Tá? Então, também é um campo bastante grande, bastante amplo dentro da acústica. Na nossa disciplina, a gente não vai estudar essa parte que estuda os campos aéreos, tá? A gente vai utilizar campo livre, na verdade, que a gente faz esses estudos mais de ruído aéreo de áreas externas. A gente vai estudar mais aquelas fórmulas e aplicações que são feitos se pensando nos campos idealizados difusos. Tá? Bem, então, tendo visto esse conceito, a gente vai para intensidade sonora. Tá dando uma continuidade, inclusive, no nosso conteúdo, que a gente parou, né, que a gente viu o nível de pressão sonora. A gente tem um outro conceito que é importante em acústica, que é o nível de intensidade sonora, que inclusive às vezes confunde um pouquinho, né, por ter um nome muito parecido, nível de pressão, nível de intensidade. Mas primeiro, então, vamos ver o que é a intensidade sonora, tá? A intensidade sonora, na verdade, ela é um método de caracterizar o fluxo de energia que é gerado pelas ondas sonoras, tá? Pela diferença, pela variação de pressão. Então, é uma maneira que a gente utiliza para caracterizar. Já antecipando, para vocês entenderem o que é a intensidade sonora, de uma forma geral, ela é uma informação que vai ser útil, que ela é muito útil, para quando a gente quer determinar uma energia, uma potência, na verdade, uma potência sonora concentrada em um ponto, porque é direcional. Então, se a gente tem muitos equipamentos em algum lugar, por exemplo, a gente tem um nível de pressão sonora ali dentro. Né? A gente viu que a gente consegue que isso vai se somando, né, logaritmicamente, e a gente vai ter um resultado lá. A gente vai ter, por exemplo, um nível de pressão sonora de 76 decibéis.
mas às vezes tem alguma coisa ali dentro que está muito fora do normal, muito ruidosa. Eu posso, de repente, se são máquinas específicas, desligar. Mas e se for uma coisa que está funcionando em conjunto, que tem partes que geram ruídos diferentes, eu não consigo fazer isso. E utilizando a intensidade sonora, eu consigo saber de onde está vindo esse ruído principal. Então, essa informação, ela é muito utilizada para quando a gente faz um estudo de ruído, para conseguir identificar de onde está vindo determinada potência sonora, tá? Então, qual é o conceito, né, na verdade, de intensidade sonora? O conceito dele é que é a energia transportada pelas frentes de onda que atravessa a área de 1 metro quadrado em 1 segundo. Tá? Então, aqui mostrando, né, como se a gente tivesse lá uma fonte sonora, e essa fonte sonora está distribuindo, né, transportando energia. E aí, se medir numa área de 1 metro quadrado, quanto que passa de energia nessa área por segundo, nós temos a intensidade sonora. A intensidade sonora ela é dada em joules por segundo metro quadrado, ou a gente pode mudar e já colocar por watts por metro quadrado. E por isso também a gente pode dizer que é a potência sonora que atravessa 1 metro quadrado, né? Já que essa é realmente, né, a definição de potência sonora. Então, aqui mostrando, né, a intensidade sonora pode ser usada para determinar a potência de uma máquina com menor influência das outras fontes ao redor. Então, mesmo tendo outras fontes de ruído, utilizando uma medição de intensidade sonora, a gente consegue, de uma forma melhor, determinar qual que é a potência específica, né, de uma máquina, e não de todas, e descobrir qual que é, por exemplo, mais ruidosa, está gerando um ruído mais significativo, ou menos, né? E aí, então, a gente consegue, da mesma forma que nós temos o nível de pressão sonora, né? Porque a gente estudou que a pressão sonora é a variação da pressão que é exercida no meio, né, através da onda sonora. Então, essa variação, essa pressão exercida que vai gerar o som que a gente ouve, certo? E aí a gente tem também o nível de pressão sonora, que é a forma que a gente utilizou, que a gente transformou logaritmicamente para poder ficar mais fácil da gente quantificar esse valor e estudar e aplicar em acústica, né? Então, nós transformamos lá de Pascal para decibel. E aí, a mesma coisa a gente consegue fazer aqui. Então, transformar intensidade sonora em nível de intensidade sonora de uma forma a se aplicar o logaritmo. E aí, então, a gente tem uma fórmula muito parecida aqui com o que a gente tinha lá em nível de pressão sonora. É a fórmula que vai ser aqui, o L1 é igual a 10 log de I sobre 0, né? Onde o L é o nível de intensidade sonora, sendo que lá a gente também tinha, né, o L que significava nível, que vem de level em inglês, igual a 10 log da intensidade sonora sobre a intensidade sonora de referência. Não era fórmula praticamente igual à fórmula que nós tínhamos antes da pressão, do nível de pressão sonora. E o que é importante também aqui, gente, é que o nível de intensidade sonora também é dado em decibel, tá? O que pode até confundir às vezes. Mas é importante, mesmo que essas duas informações tenham a mesma unidade, a gente não pode fazer somas e subtrações entre esses níveis, tá? Existe uma fórmula que a gente consegue correlacionar os dois, que eu vou mostrar mais para frente, mas a gente não faz nenhuma operação de soma ou de subtração utilizando esses dois índices, na verdade. Inclusive, gente, é comum também, tá? Eu falei para vocês que a gente tinha o nível de pressão sonora,
é dado em LP, né? Level e Pressure, o Pzinho aqui. Aqui o nível de intensidade sonora é um Lizinho. Mas também aparece NPS, para nível de pressão sonora, e aqui também é comum aparecer nível de intensidade sonora, NIS. Tá? Inclusive, é um valor muito, um parâmetro, na verdade, muito utilizado quando a gente trabalha com ruído de tráfego, né? Que a gente precisa, por exemplo, determinar melhor onde está a maior, por exemplo, potência, né? Onde tem maior intensidade do ruído de tráfego, porque a gente consegue, né, saber quanto que a gente tem de nível de pressão sonora, medindo com um decibelímetro, mas a gente poderia precisar, por exemplo, entender onde está a maior poluição sendo gerada, né? Inclusive em função de alguns elementos, e descobrir de onde, quais são essas fontes, de onde que ela está vindo. Então, isso é bem interessante. Então, importante, né? Que eu acabei só para reforçar. Nível de intensidade sonora é diferente de nível de pressão sonora. Pressão sonora é o som que a gente ouve. E aqui mostrando, né? A intensidade sonora apresenta algumas aplicações práticas em alguns casos específicos. Então, aqui mostrando uma máquina, né, numa indústria, e é interessante, que eu achei que tivesse um textinho, que a gente consegue fazer um mapeamento, né, um escaneamento mesmo, com algumas máquinas, né? Isso daqui é gerado por computador, é feito um monitoramento ali no local, e aí, como essa informação de nível de intensidade sonora é direcional, a gente consegue saber a direção por causa da potência, a gente consegue fazer esse mapeamento e descobrir qual que é a parte mais ruidosa dessa máquina. Então, aqui a gente consegue identificar que é esse lugar. Se eu não tivesse isso, eu nunca saberia. Eu poderia pensar que está vindo de qualquer outro lugar aqui, algum problema, né? Se eu estiver analisando isso, onde eu tenho que intervir. Isso também a gente pode aplicar para toda a área urbana, por exemplo, ou também para ambientes fechados. E para dar continuidade, então, nós temos a potência sonora. Eu estou falando aqui da potência, né, que é o nível de intensidade sonora, só que o nível de intensidade sonora a gente tem a potência por metro quadrado. E a potência sonora a gente vai, então, ter uma informação total. Importante, a pressão sonora é uma informação, né? A pressão sonora, aquela que é a informação que a gente tem do som que a gente ouve, que depende da distância, né? Isso é uma coisa conhecida nossa. A gente vai ver qual que é a relação que a gente aplica no cálculo para isso. Mas, né, quanto maior a distância, menor é a pressão sonora. Por quê? A gente percebe que esse som ele vai diminuindo, né? A amplitude da pressão sonora tende a diminuir com a distância, porque ele vai sendo absorvido, essa onda sonora vai sendo absorvida. E também depende do ambiente, né? Depende se é um campo aberto, depende se é uma sala fechada, depende da composição dessa sala fechada, da área, né? Depende de uma série de fatores, da sua geometria. A potência sonora, ela é basicamente a fonte, tá? Então, a potência, a gente pode falar assim que a potência sonora, ela é a causa do som. E a pressão sonora, que é essa variação da pressão do meio que ocasiona a onda sonora, é a consequência de se ter uma potência sonora. É necessário uma potência sonora, é necessário uma fonte para que haja uma pressão sonora, tá? E aí, até olhando aqui, né, a gente vê que a pressão sonora vai acontecer a uma determinada distância e vai sofrendo uma variação com essa distância. A potência sonora, não. Ela é a mesma. Ela independe desse fator. Então, a potência sonora total
como se fosse a capacidade dela de gerar energia acústica, né? Então, aqui só mostrando a ilustração para a gente entender a diferença da intensidade sonora. A intensidade sonora é como se fosse a potência sonora que a gente mede em 1 metro quadrado de área. É como se a gente pegasse o quadradinho e medisse naquele 1 metro quadrado. A potência sonora total é como se a gente somasse tudo que tem de potência em toda a área onde é difundida essa energia sonora. Então, a potência sonora, ela não depende da distância e do ambiente. A Aline falou que tinha uma questão sobre intensidade sonora. Será que tinha, gente? Eu acho que não, eu acho que era de pressão sonora. Só se eu posso ter feito alguma coisa errada. Vou até verificar. Se tiver, passou batido, porque eu fiz com o pessoal na sala e não me lembro de ter visto. E às vezes eu estava com tanto com o nível de pressão sonora na cabeça. Então, confunde, tá? Mas pode ser que eu também esteja me confundindo. Então, eu vou até dar uma olhadinha. Só para vocês ficarem atentos, porque esse conceito também aparece bastante, tá bom? Eu vou até verificar isso daí depois. Bom, potência sonora é dada em watts, né? Intensidade sonora é dada em watts por metro quadrado, potência sonora é dada em watts. Ela não depende da distância e do ambiente, né? Diferente da pressão sonora, que depende da distância e do ambiente. Então, aqui é um exemplo, né? Se nós temos lá, por exemplo, um aquecedor, esse aquecedor tem uma determinada potência em watts. E essa potência, ela não vai mudar em função da distância que está de determinado elemento, ela não vai mudar dependendo do ambiente que ela está, aquela potência depende única e exclusivamente da fonte de onde está vindo, tá? E essa potência, ela vai ser a causa que vai proporcionar uma determinada temperatura. Essa temperatura que vai ser controlada, alterada por esse equipamento, tipo um aquecedor, poderia ser, sim, ela sofre influência de uma série de outros elementos, né? Da área, da composição do ambiente, e ela é variável, mas a potência, não. A potência é a fonte, né? E a temperatura é a consequência do que essa fonte proporciona. E então é a mesma coisa para a potência sonora, né? Ela é a fonte, independe da distância, independe do meio, e a pressão sonora, aqui mostrando em Pascal, ela depende da distância, depende do meio, tá? Aqui está dado em Pascal, é importante a gente não confundir isso, porque eu estou falando de pressão sonora, mas eu também poderia falar nível de pressão sonora se eu tivesse dando aqui a unidade em decibéis, tá? Em dB. Então, aqui só para ilustrar, fazer um resumão dessas informações todas, né? A gente tem uma fonte, que é a potência sonora, que é dada em watts. Se há uma certa distância, né? Aqui está sendo igualmente distribuída essa potência sonora para todos os lados. A gente fizer uma medição aqui da intensidade sonora, da potência sonora nesse 1 metro quadrado, se eu for medir bem aqui, pode ser em outro lugar, que daí vai ser um resultado diferente, porque a distância influencia aqui. Eu tenho uma intensidade sonora por metro quadrado, tá? Então, aqui eu tenho essa informação por área. E isso tudo vai gerar, né, uma onda sonora, que é essa perturbação no meio, que é a nossa pressão sonora, tá? Então, nós temos todas essas informações importantes. E aí, da mesma forma como pressão sonora, nós temos o nível de pressão sonora. Intensidade sonora, nós temos o nível de intensidade sonora.
a potência sonora, nós também temos o nível de potência sonora, que nada mais é do que uma transformação logarítmica para que seja mais fácil da gente trabalhar com essa informação, tá? Com esse parâmetro. E aí, então, nós temos de novo o Lzinho e o W. Então, é o level, daí aqui o W simbolizando o watt. Tá? Então, a gente poderia também ter NWS, também existe essa informação, que é o nível daí de pressão, de potência, desculpa. A gente não coloca o P, porque o P já vai lá na pressão, então é W para unidade de potência e o S de sonora. E aí a fórmula, de novo, muito semelhante, né? Só que aqui a gente tem a informação de potência sonora. 10 log da potência sonora sobre a potência sonora de referência. Então, esse valor de referência sempre é dado, tá? Que é relativo lá à potência sonora que a gente tem como limiar da nossa audição. E também é dado em decibel, tá? Relação entre nível de pressão sonora e nível de potência sonora. Então, aqui tem uma fórmula que é bem interessante para a gente fazer essa relação, que é quando a gente quer saber qual é a pressão, o nível de pressão sonora que a gente tem a uma determinada distância da fonte, tá? Quando a gente sabe qual que é a potência dessa fonte, a gente sabe qual que é o nível de pressão sonora da fonte e a gente quer descobrir qual que vai ser a pressão sonora a, por exemplo, 10 metros de distância dessa fonte, tá? Então, aqui eu estou até vendo esse slide, né? Aqui aparecem os dois nomezinhos, LP de level pressure, nível de pressão, L de level, P de pressão sonora, ou NPS, e LW, que é o level e o watts, e aqui NWS, então, que são a mesma coisa. Então, como que é essa fórmula? A gente tem o nível de pressão sonora, o LP, é igual ao nível de potência sonora, o LW, menos 20 log com o valor da distância, tá? Que é a distância entre a fonte sonora e o receptor, de onde eu quero calcular, de onde eu quero saber o nível de pressão sonora, menos 11. Então, aqui, mostrando como que a gente pode aplicar essa fórmula. Tá? Essa fórmula, ela é uma fórmula, gente, simplificada, tá? Porque, claro, essa informação, ela varia muito conforme a composição do ambiente. Se é um ambiente que tem muitos materiais que absorvem muito som, provavelmente esse nível de pressão sonora a uma distância vai ser diferente do nível de pressão sonora da mesma distância do ambiente que não for tão absorvente, tá? Mas a gente simplifica para a gente conseguir ter uma base, tá? Para alguns ambientes que são um pouco mais difusos, vamos dizer assim, que não seja tão reflexivo, que não seja tão absorvedor também. Então, aqui um exemplo, né? Ó, considerando que aqui é uma pessoinha falando, né? E o ouvido lá. Uma pessoa está falando com o nível de potência sonora igual a 70 decibéis, tá? Então, essa é a potência dessa pessoa, da voz dessa pessoa, 70 decibéis. A 7 metros de distância, qual vai ser o nível de pressão sonora, tá? Então, a pessoa, a 7 metros, outra pessoa a 7 metros de distância dessa fonte, que está falando, vai ouvir com que nível de pressão sonora? E aí eu posso substituir aqui nessa fórmula, então. Então, a gente vai ter que o nível de pressão sonora é igual a 70, que é o meu LW, que é meu nível de pressão sonora, menos 20 log de 7, substituindo aqui a distância, menos 11.
Então, eu sei que aqui eu vou ter um nível de pressão sonora, a gente pode até falar aproximado, né? De 42 decibéis. Então, é uma redução significativa. A gente poderia até calcular para ter uma base de quando que praticamente isso aqui vai se dissipar totalmente. Tá? Então, é uma aplicação que a gente faz essa relação de uma forma até relativamente simples, né? A gente consegue fazer um cálculo interessante. Dá para fazer numa sala de aula, por exemplo, né? Posso medir a pressão, a potência sonora de uma outra fonte, de um equipamento, calcular para saber se as pessoas a 20 metros vão estar escutando isso com nível de pressão sonora adequado. Isso, né, sem considerar os materiais de uma forma mais simplificada, mas é uma aplicação bem interessante para isso daqui. Bom, é isso então desses conceitos, a gente fecha nessa parte bem importante dos conceitos de acústicas, que são o NPS, o NIS e o NWS, tá? São esses que mais aparecem dentre aí as informações que a gente trabalha em acústica, mas principalmente o NPS, né? Ou LP, que é o nível de pressão sonora. Depois a gente vai fazer exercício aplicando aqui essa fórmula também, tá? Tranquilo, gente, essa parte? Querem fazer alguma pergunta? Tranquilo, né? É um monte de informação, mas não são informações muito complexas. Então, tá bom. Eu vou passar agora, então, para um outro conceito que é importante também na acústica, que são as curvas isofônicas e as curvas de ponderação, tá? Começando a falar das curvas isofônicas. Entre as décadas de 30 e 50, foram feitos estudos sobre a sensibilidade da audição humana para diferentes frequências, que foram inicialmente pesquisadas por Fletcher e Munson, mas depois continuada por outros pesquisadores. Esses estudos buscavam encontrar curvas no espectro que causavam a mesma sensação de volume sonoro no ser humano. Então, como assim? Esse estudo ele foi entender que diferentes frequências com a mesma pressão sonora, vamos dizer assim, causavam sensações diferentes de volume, tá? Então, determinada frequência, uma frequência mais baixa, ela poderia causar tô falando bem sem mostrar exatamente o resultado, tá, gente? Mas vamos imaginar lá uma frequência de 2.000 Hz, ela causava uma sensação na pessoa de ter um volume mais alto do que uma frequência de 20, eu falo que é muito o limite, de 100 Hz. 100 Hz parecia que era muito baixo, tá? Mesmo estando com o mesmo nível de pressão sonora. Então, foi isso que esse estudo estava procurando, tá? Entender como que poderia se adequar isso daqui. E por isso, então, foi-se criado o FON, tá? Vocês vão entender. O FON equivale a uma frequência, ele foi feito a partir de uma frequência de 1 kHz ou 1000 Hz e um som com nível de pressão sonora de 40 decibéis, com um tom puro, né, de 1000 Hz. Assim até fica um pouco estranho, vou mostrar para vocês, vai ficar um pouco mais fácil de entender pelo gráfico. Mas quer dizer que um FON, tá? Na verdade, ele partiu disso. A gente tem aqui, então, como se fossem 40 FONs para 40 decibéis em 1000 Hz. Então, o que acontece? Ó? Uma onda sonora específica de 40 FONs causava uma certa sensação de volume sonoro nas pessoas. Ele chamou, agora eu vou tentar explicar um pouco melhor. Um som de 40 decibel, né, com nível de pressão sonora de 40 decibel, chamou de 40 FONs,
De 40 foi para 40. Mas isso aqui só valia para uma frequência de 1000 Hz, tá? Então, 40 decibéis em 1000 Hz vale 40 fols. Nas mesmas condições, ele observou que ao variar a frequência do sinal, né, então a frequência desse sinal sonoro, era necessário ajustar o nível de pressão sonora. Então, às vezes, né, diminuindo aqui a frequência, poderia precisar aumentar o nível de pressão sonora para se ter a mesma sensação de volume que se tinha em 1000 Hz. E aí, então, foi criada essa curva isofônica de 40 fols. Qualquer ponto em cima dessa curva causa a mesma sensação de volume sonoro em uma pessoa. E a referência é essa, de 40 decibel em 1000 Hz, tá? Ou 1 kHz. Então, o que a gente consegue entender aqui nesse gráfico? Ó? O que ele está nos dizendo? Ele está dizendo que em 1000 Hz, eu pego aqui embaixo, tá? A frequência, ó. Aqui está o nível de pressão sonora. 1000 Hz, eu vou atingir aqui essa linha de 40 fols, eu vou ter uma percepção de 40 decibéis, quando estiver exposto a 40 decibéis. Mas, se eu pegar em 100 Hz, uma frequência de 100 Hz, eu vou chegar ali nessa curva isofônica de 40 fols, eu vou precisar de 60 decibéis, o meu nível de pressão sonora precisa ser de 60 para que eu tenha a mesma percepção sonora de 40 decibéis em 1000 Hz. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar isso, ó. Vou pegar um outro exemplo. Se eu pegar aqui, vou baixar um pouquinho, ó. Que aqui é um pouquinho difícil de ler. Se eu pegar 1000, 10.000, aqui o meio é 5.000. Aqui deve estar em 5.000 Hz. 5.000 Hz, eu vou chegar na minha linha isofônica, na minha curva isofônica, nesse ponto, tá? E aí eu vou olhar lá no meu lado esquerdo e vou encontrar próximo de 35, mais ou menos, NPS, 35 decibéis. Quer dizer que nessa frequência de 5.000 Hz, para eu ter uma sensação de 40 decibéis, eu não preciso de 40 decibéis, eu preciso de 35. Não para uma percepção de 40, né? Para uma percepção semelhante a que se tem de 40 a 1000, em 1000 Hz. Então, o que acontece? Existe nosso ouvido, a audição humana, ela tem sensibilidades diferentes em função das diferentes frequências, tá? Então, nas baixas frequências, né, o que acontece? A gente precisa que a pressão sonora seja bem maior para conseguir ter essa sensação de 40, similar, né, de 40 decibéis em 1000 Hz. Descendo, né, passando de 1000 Hz até chegar em quase ali 7.000 Hz, a gente pode ir até baixando, né, esse nível de pressão sonora para ter a mesma sensação. Passando disso, novamente, ó, eu preciso aumentar essa pressão sonora, esse nível de pressão sonora, para que novamente volte a ter essa mesma sensação. Vocês se lembram que quando a gente fez lá na sala, eu coloquei aquele tom puro, a gente colocou o limiar da audição. E o limiar da audição é de 20 decibéis. Eu coloquei esse 20 decibéis, não, desculpa, gente, 20 Hz. Eu coloquei lá 20 Hz, o tom puro, naquele aplicativo do Tom Generator. E a gente não estava escutando, e a gente começou a aumentar o volume, né? Na verdade, a gente começou a aumentar o nível de pressão sonora para ver se a gente conseguia ouvir. E aí, quando a gente foi aumentando a frequência, já começava a ter que... Chegou uma hora que a gente podia ir diminuindo, né? Tinha diminuindo o volume, porque a nossa percepção, ela vai mudando. Ela vai ficando mais aguçada
conforme aqui nessas faixas, a gente vai aumentando a frequência, tá? Não sei se isso está ficando, se está claro para vocês, se está confuso, me avisem, tá? Não me perguntando se vocês quiserem que eu explique de novo. Mas olha só, em função dessa curva de 40 FONs, foram feitas outras curvas, que vão de 0 até 120 FONs, sendo que todas elas têm como referência 1000 Hz. Então, olha só, se a gente pegar aqui uma curva de 20 FONs, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem aqui uma, né, sensação de nível de pressão sonora de 20 decibéis na frequência de 1000 Hz. Então, em 1000, a curva aqui do FON sempre vai ser a mesma, né? O valor da curva isofônica sempre vai ter o mesmo valor correspondente do nível de pressão sonora. Ele vai variando, né? O nível de pressão sonora varia conforme a gente muda a frequência. Tá? Então, olha só. Que interessante aqui, inclusive, né? A gente tem lá, vamos pegar aqui 10 FONs em 1000 Hz. Equivale a ter uma percepção de 10 decibéis em 1000 Hz. Para eu ter, né, para a gente ter uma percepção de 10 FONs, então a gente vai falar assim, tá? Essa percepção de 10 FONs em, vamos colocar aqui, 50 Hz. O nível de pressão sonora, ó, a gente chega aqui, né? Eu tô vendo que eu tô acompanhando a curva. Vou fazer um ponteirinho aqui para vocês verem. Eu quero saber 10, 20, 30, que tá mais ou menos aqui os 50. Bem no meio. Venho aqui, ó. Né? Esse é o ponto onde eu encontro a curva de 10 FONs, e aí eu vou seguir para ler ali no meu eixo Y o nível de pressão sonora. Tá pertinho ali de 60, dá uns 58 mais ou menos. Então, aqui, em 50 Hz, para se ter uma sensação de 10 FONs, que equivale a 10 decibéis em 1000 Hz, precisa ter um nível de pressão sonora próximo de 60 decibéis, de 58, tá? O que em 1000 Hz só precisa de 10. O que em, deixa eu pegar aqui, ó, em 5000, gente, já é muito mais sensível, olha. A gente precisaria de, quanto que vai dar lá? Muito menos, né? Uns 5 decibéis, mais ou menos. Tá? Então, é isso que essas curvas nos mostram. E olha, o que a gente vê aqui mais que é interessante, né? Quanto mais baixo for, maior vai ser essa curva, mais diferente ela vai ser. Essa variação é maior. Quando a gente vai chegando lá perto, ó, de 100, de 90 FONs, essa variação ela é muito menor, né? Não precisa de uma variação muito grande, praticamente a mesma. Se a gente pegar aqui 90 FONs em 100 Hz, ó, 100, vou lá em 90, praticamente, opa, muito torto, mas praticamente eu preciso de 90 decibéis. 90 decibéis para ter uma sensação, né, de 90 FONs em 100 Hz também. Vai variar um pouquinho mais lá nas altas frequências, né? Então, chegando aqui perto de 15.000 Hz, já vai precisar que seja um pouquinho mais alto que 90, vai ficar perto de 100 decibéis, tá? Então, essas são as curvas isofônicas. Elas são geradas a partir de tons puros
e são curvas que causam ao ouvido humano a mesma sensação de volume sonoro para tons puros. Tá? Então, a gente vai entender qual que é o nível de pressão sonora que eu preciso para ter essa mesma sensação para diferentes frequências. E elas serviram como referência para criar as curvas de ponderação entre vários outros estudos. E aí, então, vamos ver o que são essas curvas de ponderação, tá? Então, aqui a gente tem um espectro, que a gente viu na aula passada, espectro sonoro em bandas de oitava. E aí, isso aqui foi captado por um microfone, certo? E o microfone não possui a mesma sensibilidade que o ouvido humano. Então, aqui, esse espectro, lembra o que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui, ó, que, por exemplo, em o que mais está alto aqui, vou colocar 200 Hz. Em 200 Hz, se tem 60 decibéis. Então, por exemplo, captei esse espectro sonoro aqui, em determinado ambiente, e eu percebi que, nossa, né, nessas frequências aqui mais baixas, existe um nível de pressão sonora maior, inclusive, né, próximo de 200, 250, chega ali em 60 decibéis. Mas a gente viu pelas curvas isofônicas que a gente tem menos sensibilidade nessas baixas frequências, né? Então, essa sensibilidade é diferente. Então, o espectro, vamos ver como que é o espectro medido através das curvas de ponderação, porque aí a gente consegue fazer essa adaptação, a gente faz uma ponderação utilizando as curvas isofônicas para entender como que isso é percebido pelas pessoas, não por um microfone, tá? Existem vários tipos de curvas de ponderação que são usadas para diferentes situações. Elas têm como base a curva isofônica, né, de 40 Fons. E as principais curvas de ponderação são as curvas que a gente chama de A, de C e de D. Sendo que a curva mais utilizada é a curva de ponderação em A, né, criada a partir dessa curva de 40 Fons. O que acontece aqui? Então, a curva de ponderação em A, ela faz essa ponderação mesmo, né, uma readequação do espectro sonoro em função do que o nosso ouvido consegue captar, consegue perceber, com que intensidade que a gente vai ouvir aquilo. E a curva de ponderação em Z, na verdade, ela não faz nada, ó, porque nem tem nenhuma variação. E a curva de ponderação em C, ela tem uma variação menor aqui nessas frequências mais baixas, tá? É mais utilizada para casos em que as frequências, elas ficam mais concentradas nas frequências mais altas. A gente tem frequências com nível de pressão sonora maiores aqui nas altas frequências. Mais utilizado para ruído de tráfego, mais uma vez. Em geral, quando a gente trabalha com acústica de edificações, o que vai aparecer para a gente de informação são curvas de ponderação em A. Tá? Então, aqui mostrando, né, um espectro sem ponderação, que a gente poderia chamar de também ponderado em Z. Dizer que está ponderado em Z e dizer que não está ponderado é a mesma coisa. A gente tem aqui um L, poderia ter um Pzinho aqui, de 69,3 decibéis, que é o correspondente a gente somar todos esses níveis de pressão sonora aqui do espectro, né? Colocando naquela formulazinha, somando daquela fórmula do NPS, ou LP. E aqui a gente tem um espectro ponderado em A. Então, esse espectro, ele está considerando o que o nosso ouvido vai ter como percepção, né? Já muda bastante. Olhando esse espectro, a gente vê que tem bastante concentração de nível de pressão sonora, a gente poderia até dizer ruído,
nessas frequências aqui baixas e médias, e pouca nas altas frequências. Como a gente tem menos sensibilidade aqui, nessas frequências mais baixas, quando se faz essa ponderação, o que acontece? Ó? A gente, na verdade, percebe que a maior concentração, pela nossa percepção, que é o que importa para a gente em acústica, né? A gente tem uma concentração maior aqui nas frequências médias. E se nós formos fazer o cálculo aqui do nível de pressão sonora total, nós temos um nível de pressão sonora ponderado em A, então a gente coloca um LA, igual a 63,5 decibéis, que é menor do que esse que não é ponderado, porque tinha uma concentração grande aqui nas baixas frequências. E aqui o ponderado em C. Então, ele também sofre uma variaçãozinha, mas muito não tão significativa para quando a gente tem muita concentração em baixa frequência, tá? Então, não é muito adequado para esse caso aqui. E o nível de pressão sonora resultante aqui, que é o LC, que é o nível de pressão sonora ponderado em C, é de 69,1 decibéis. A gente também pode utilizar da forma como aparece aqui, tá? Quando não é ponderado só dB, ou dB ponderado em Z, isso aqui, gente, é uma coisa só, né, assim, para dizer que não está ponderado. dBA e dBc. A norma, na verdade, ela não fala disso aqui, ela não aceita. Mas é muito comum a gente encontrar essas informações assim, tá? De espectro ponderado, uma informação, o nível de pressão sonora resultante é 63,5 dB. Opa, fiz errado. Quando erra, chatinho. dBA. Aí não se coloca esse A aqui. Aí fica L igual a 63,5 dBA, tá? Quer dizer que está ponderado em A. Então, aqui só mostrando um valor único, né? Aqui sem ponderação, em 500 Hz, o nível de pressão sonora, ponderado em A, em 500 Hz, de 55,7 passa para 52,5, e ponderado em C continua, né, na verdade, 55,7, porque pela curva não tem nenhuma ponderação. E aí, como que a gente faz essa ponderação, tá? Não vou falar para vocês fazerem, é só para mostrar para vocês, fazendo junto aqui, que depois eu vou dar exercício para vocês e a gente vai fazer em sala. Para encontrar o nível de pressão sonora global, ponderado em A, desse espectro que está aqui, do lado, tá? Então, a gente tem aqui uma frequência, as frequências, né, desse espectro, em bandas de banda de oitava, e aqui quais são os níveis de pressão sonora medida em cada frequência. Como que a gente faz para ponderar em A? Né? Aqui já estão os valores, na verdade. Da onde saíram esses valores? Saíram olhando aqui no gráfico, olhando a curva de ponderação em A. Então, olha só. Aqui é um pouquinho ruim de ver, que não tem muita precisão. Mas a gente vai pegar, ó, frequência de 63 Hz, que vai estar mais ou menos por aqui, né? Ó. Vou chutar mais ou menos por aqui. Eu vou até encontrar a minha curva de ponderação em A. Cheguei na curva, eu vou ver qual que é o valor correspondente em ganho de decibel, né, ou redução, aqui no meu eixo Y. E aí, aqui no caso, ó, tá dando próximo de 30, né? Bem grosseiramente, eu chutaria que é menos 28. Mas aqui tá dado, porque a gente consegue, em sites até mesmo, tem essa informação, vou passar para vocês o link, esse valor.
Tá? A gente não vai precisar ficar fazendo esse tipo de coisa, porque a gente consegue ter essa informação já ponderada, mas é para vocês entenderem como que isso acontece, tá? Pode acontecer de não ter, e a gente tem que fazer também. Aí, então, eu tenho aqui que 81 decibel na frequência de 63 Hz, para ponderar em A, eu preciso fazer o quê? Diminuir 26,2 decibéis, tá? Então, fazendo lá na calculadora, que eu tô sem aqui a minha, quanto que vai dar, gente? Vai dar alguma coisa perto de 50 e alguma coisa, né? Se quiserem fazer aí. Por que que diminuiu? Então, vai dar 50 e alguma coisa, uma coisinha. Se vocês quiserem, deixa eu fazer aqui na minha calculadora, no celular. Não tô muito boa para fazer cálculo de cabeça hoje. 54,8 decibéis. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o ouvido humano tem uma sensibilidade menor nessas frequências mais baixas. Então, apesar do microfone, do aparelho, do equipamento ter captado que o nível de pressão sonora era de 81 decibéis, e era, na nossa percepção, é como se fosse algo correspondente a 54,8, tá? Então, ponderando para que todas as frequências, né, a gente consiga ter a sensação semelhante, tá? Sem variar o volume. E aí, mais um. Então, vamos lá. 125. Se eu pegar... Aqui tá bem perto. 125 é bem pertinho aqui de 100. Eu subo lá na curva de ponderação. Chego ali, né? E, cruzando, eu vou olhar aqui no meu eixo Y. Eu vou ter algo próximo de menos 15. Aqui tá bem exatinho, menos 16. Então, eu vou pegar esse valor que deu, de nível de pressão sonora medido, de 80 decibéis. Para ponderar em A, eu vou diminuir aqui. Então, menos 16,1. Né? Quanto que vai dar isso? Vai dar 80 menos 10, 70, 60 e quase 63,9. Tá certo isso? Acho que tá, né? E assim por diante, ó. Vamos pegar um outro. 1000, a gente nem precisa fazer, porque 1000 é a curva que a gente utiliza como referência para as curvas isofônicas. Então, se eu vier aqui em 1000, a gente já sabe, né? Ó, inclusive, todas as curvas de ponderação se encontram em 1000. Eu vou ver aqui, é zero. Então, para 1000, 71 decibéis tem a percepção de 71 decibéis. Então, ponderando. Vamos pegar o outro. Não tem quase nenhum soma, praticamente, né? Soma aqui de 2000. 2000 Hz. Aqui pertinho. Não dá muito bem para a gente enxergar isso. Mas a gente vê que a curva está um pouquinho ali mais para cima, né? Ó. A gente vai ver ali. Quer dizer que aqui a gente tem uma sensibilidade maior. Então, ao invés de perceber 71 decibéis, a gente vai perceber aqui no caso 63, não, coloquei 2. 72,2. Desculpa, gente. Tá? E assim por diante. E aí, então, corrigindo tudo isso, né? Fazendo tudo certinho, nós temos esses valores aqui ponderados, então, em A. E a gente pode também fazer o cálculo de qual que é o nível de pressão sonora total ponderado em A, e a gente também pode fazer quanto que é sem ponderar, e fazer uma comparação, né? Então, o nível de pressão sonora desse espectro total ponderado em A é de 79,2 dB, ou também poderia colocar que L é igual a 69,2 dB ponderado em A.
tá? Dessa forma. Então, as curvas de ponderação foram criadas a partir de curvas isofônicas e têm como objetivo ponderar o espectro sonoro para simular a sensibilidade auditiva do ouvido humano para as diferentes frequências. Né? Não tem muito mistério, mas é importante vocês terem esse conhecimento, até porque às vezes pode aparecer uma curva, um espectro que não seja ponderado, e aí a gente não pode aplicar ele dessa forma no estudo que está associando a conforto acústico dos usuários, né? Porque a gente está falando dos usuários, de pessoas. Precisa ser feita essa ponderação, então a gente terá essa informação de dBA. Certo? Bom, turma, então era isso. Dúvidas? A Aline fez uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Tive uma dificuldade nessa questão. Em um espectro em terças de oitava, os valores das frequências 400, 500, 630 Hz são 60, 65 e 70 dB. Desculpa, agora que eu entendi. Na questão que tinha dos exercícios, né? Qual é o valor correspondente da faixa de frequência de 500 Hz em banda de oitava? Ficou confuso o enunciado desse exercício, também achei. Foi até bom que você perguntou. É assim, ó. Em um espectro, é muito mais simples do que o enunciado. Estava dizendo que tinha um espectro em terças de oitava. Né? É a mesma coisa que está mostrando aqui, ó. Eu vou até escrever aqui. Deixa eu colocar o ponteiro. Estava dizendo lá que foi feito um monitoramento, né? Até eu fiquei confusa quando eu li. Eu que escrevi, né? Acho que é a forma como está escrito, porque se mostrar o espectro não fica tão confuso. Então, tinha lá, para 400 Hz, foi medido 60 dB. Para 500 Hz, eu nem vou colocar a unidade de novo. Foi medido 65. E para 630, foi medido 70. A pergunta é, qual é o valor correspondente da faixa de frequência de 500 Hz, de banda de oitava? Por quê? Isso aqui é subdivisão de terças de oitava, né? Tá bem subdividido. Aí vocês se lembram que para passar de terça de oitava para oitava, o que eu tinha que fazer? Somar esses três níveis de pressão sonora, tá? Então, nessa questão, para se transformar de 400, 500, 630 para uma banda só de 500 Hz, que lá mostra, inclusive, na aula, a gente vai fazer a soma, tá? E aí é só aplicar aquela fórmula, que é exatamente essa daqui, ó. Só que aqui está em ponderação, que é o LP vai ser igual a 10 log, então já começando a fazer, né? De 10 elevado a 60 sobre 10, já vou colocar 10 elevado a 6, mais 10 elevado a 6,5, mais 10 elevado a 7. Essa é a resposta. Vocês entenderam isso daqui? Aline, descompliquei o exercício para você? Eu achei o enunciado ficou um pouco confuso. Quando eu coloco a banda e mostrando que eu quero transformar em uma, né, e essas informações, a gente tem sempre que somar. A gente tem 3 níveis de pressão sonora diferentes, em 3 bandas diferentes, a gente quer transformar em uma só. Não entendi direito. Agora eu não sei se esse daqui, quando foi, faz tempo você falou. Eu não tô acompanhando. Ei, cara.
né? Vocês fizeram rápido em sala. Vocês vão... a gente vai fazer exercício dessa daqui de curva de ponderação, tá? E aí vocês vão vendo que vai ficando mais simples. E depois a gente vai fazer... Eu acho que esse começo tem muita fórmula, muita coisa, mas depois vai ficando mais simples, vocês vão ver. Tá? Pra gente entrar logo na parte mais prática. Professora, diga. Tirar uma dúvida aqui. Nesse caso, eram 3 tons de som aqui, decibéis decibels, para poder somar. No caso, assim, se eu tiver vários, por exemplo, uns 15, eu poderia pegar os 2 maiores, ver a diferença entre eles e fazer só pelos 2 maiores? Por exemplo, aqui, o 65 e o 70, a diferença é de 5. Aí eu vou na tabelinha, pego 5, eu vejo que acrescento 1 e vira 71. Com vários funciona isso também ou não? Vai ficar muito próximo. Vai ficar muito próximo. É uma simplificação, né? É uma forma que a gente encontra de fazer o cálculo e deixar mais simples, né? Para a hora que a gente vai olhar os valores, a gente já tem uma ideia de qual que vai ser aquela soma. Você pode tentar fazer um exemplo aqui. Esse aqui nosso, por exemplo, né? Não chega a ter. Você fala daquela... Por causa daquela tabelinha que eu mostrei das diferenças, né? Quando tem uma diferença superior a 10, vai se manter o valor do maior, praticamente, né? Eu nunca tentei pegar, assim, pelos extremos, só alguns, né? Eu teria que excluir vários, só que daí você tem muito mais fontes. Então, vai ter um acréscimozinho, não é tão significativo, mas vai. Então, nesse exemplo, ó, vamos ver. O mais alto é 71,9, mas não tem uma diferença. A diferença é menor do que 10. Você pode fazer e aplicando, Ernesto, colocando nas fórmulas. Eu acho que é um bom exercício para você fazer e responder para a gente. Vou simular, na próxima aula eu vejo. Isso, por favor. Eu nunca fiz assim, pegar os extremos, tá? Não tenho como te dizer que existe essa regra. Mas pode ser que dê um resultado muito próximo, sim. Tá? Obrigada. De nada. Eu fiz assim os outros, mas esse é um pouco diferente. A mim falou. É diferente, um pouquinho enunciado, né? Ah, vou colocar os slides todos no Moodle. Eu acho que eu coloquei os passados, né? Esses de agora eu não coloquei. Já vou colocar agora, para vocês poderem ter, tá? E aí, assim que tiver disponibilizar para mim o vídeo, eu coloco no YouTube e compartilho o link com vocês também. Tá bom? Vou parar aqui, descartar essa rabisqueira. Então, é isso, turma. Obrigada por vocês terem vindo. Aí, na semana que vem, fica dessa mesma forma, tá? Vocês podem usar esse mesmo link para acessar a aula. Tá? E aí, se vocês quiserem conversar qualquer coisa comigo, marcar um meet, ou tiver alguma dúvida que seja se for mais rápida, pode até mandar pelo WhatsApp que eu respondo para vocês, tá bom? E se for uma coisa mais complexa, se quiserem marcar um meet, podem marcar. Estão me perguntando se eu vou dar a disciplina de Tec 3. Sim. Vocês vão ter que me ver na sexta-feira. Mas é temporário, tá, gente? Eu vou ficar com a disciplina com vocês assim que eu retornar. Não vai ser. Eu começo a assumir a disciplina assim que eu retornar do meu tratamento. Conversei com o Antônio. Eu não sei, ele me disse que ia falar com vocês, porque parece, a Grazi me disse que ela tinha passado uma atividade que vocês tinham que fazer, extensa. Não vai ter aula amanhã. Eu assumo a disciplina a partir do dia 16, tá? E aí eu vou ficar por um período até o professor que vai entrar no lugar da professora Grazi assumir. E aí eu vou, inclusive, dar uma estudada de como que tá a disciplina para a gente poder dar continuidade, tá bem? Então, não se preocupem com isso. O que eu sei que vocês têm que se preocupar da disciplina é que vocês tenham uma atividade em andamento, que vocês têm que postar. Alguma resenha, era isso? Que a professora Grazi disse que iria corrigir, tá? Não lembra?
Eu também não tenho certeza. Eu não sei agora. Eu vou olhar, eu tenho que olhar tudo que ela me mandou lá ainda, todos os planejamentos. Se não tem nada, se não está nada combinado, eu vou verificar com ela. Eu vou conversar com ela essa semana ainda, eu vou perguntar, vou falar, o pessoal falou que não sabe o que é que eles têm que trabalhar. Ai, meu Deus. Manuais. Pode ser esse memorial. Pode ser. Um manual de manutenção das edificações, alguma coisa do tipo? Pode ser que seja isso. Professora, Oi. é que esse manual, se for essa atividade, a gente já entregou. Ah, tá. Estou confuso. Qual que é isso? Tá, eu vou conversar com ela e vou perguntar, então, para confirmar, Mas, tá? de certo, ela tá esperando alguém entregar para fechar tudo. Pode ser. Pode ser. Mas, de qualquer forma, eu vou assumir a partir desse dia, e aí, se ficar faltando aula depois para fechar a carga horária de vocês, ou para outro professor, ele que vai assumir, ele vai fechar a carga horária, tá? Não se preocupem. Ótimo que vocês avisaram. Eu achei que vocês estivessem sabendo. Porque foi uma surpresa para mim isso também. Que surpresa, preciso também me preparar. Ficar à altura, meu Deus, muito difícil, professora Grazi, né? E é uma disciplina também mais voltada para engenharia, mas eu vou tentar fazer o melhor que eu posso. Ai, meu Deus. E tudo misturado, né? Que eu vi a lista. Mas tá tudo certo. A gente vai aprender bastante. Então tá bom, turma. Vai. Obrigada, gente. Então, qualquer coisa vocês podem me chamar, tá bom? WhatsApp, ou a gente marca Meet, como for melhor para vocês. Sala silenciosa, vai ser bom para a gente fazer medição de acústica. Se a gente usar os nossos aplicativos. Eu continuo olhando e gravando aqui esses comentários. Esqueci de parar a gravação.